Convenções são lugares que reúnem vários fãs de alguma determinada coisa para interagirem, comprarem produtos e se divertirem em geral. Existem convenções de tudo que você possa imaginar. Convenção de anime, videogame, cosplay e até coisas mais específicas como convenções de moedas, Star Wars, Pokémon e até mesmo My Little Pony. Existem várias convenções anuais de My Little Pony espalhadas pelo mundo. E por mais que os fãs de My Little Pony até uns anos atrás tivessem a reputação de serem malucos e tóxicos, nada de muito grave chegou a acontecer em alguma dessas convenções. Sim, tinham muitas reclamações em relação a pessoas vendendo produtos bem questionáveis nesses eventos, mas isso tem em praticamente toda a convenção e não tem muito como escapar disso. Mas em 2013 teve uma convenção de My Little Pony em que tudo o que poderia dar errado, deu errado. Só pra vocês terem uma ideia, tiveram pessoas sendo roubadas e expulsas do hotel em que o evento aconteceria, os organizadores fugiram largando a convenção sem supervisão e tiveram pessoas correndo risco de vida graças a uma série de problemas. E tudo isso aconteceu em apenas 3 dias de evento. Existem várias convenções de My Little Pony espalhadas pelo mundo. E em 2013, um casal fã da série decidiu organizar uma convenção de My Little Pony no estado de Nevada, nos Estados Unidos. O evento se chamava Las Pegasus Unicorn e aconteceria em um hotel/cassino de luxo na cidade de Las Vegas. E pretendia ser um dos maiores e mais extravagantes eventos de My Little Pony da história. Os organizadores prometeram estandes com artes e produtos feitos por fãs, atividades e vários convidados especiais, como dubladoras do desenho, membros da equipe de produção, youtubers famosos na comunidade e até o compositor das músicas da série. Mas é como dizem, algo maior que o Império Romano foi a sua própria queda, pois o evento prometeu tudo e não entregou nada. Para começar, que o local do evento era bem diferente do prometido, parecendo mais um cativeiro russo do que o salão de um hotel de luxo. E por falar nisso, a organização do evento tava devendo dinheiro pra todo mundo. Estavam devendo o hotel, os vendedores e até os convidados especiais, nos quais os mesmos tiveram que se virar para chegar no evento, já que a organização prometeu pagar pelo meio de locomoção deles assim que eles chegassem em Las Vegas, mas eles mesmos tiveram que pagar. E essa desorganização também afetou os fãs que estavam hospedados no hotel do evento, já que o ingresso também pagava pela estadia no hotel. Porém, algo aconteceu que fez com que os organizadores não pagassem o hotel, e isso fez com que várias pessoas fossem expulsas e cobradas pela estadia que elas já tinham pagado. E o casal organizador do evento, eles não fizeram nada? Os organizadores simplesmente sumiram com o dinheiro da galera durante o evento e nunca mais tivemos notícias deles. E isso ferrou com todo mundo, pois boa parte desse dinheiro era para pagar os vendedores da convenção que estavam usando dinheiro falso com a promessa de que eles seriam pagos com o dinheiro real no final do evento. Porém, eles saíram no prejuízo, pois os organizadores não estavam pagando nem o hotel, então imagina os vendedores. E acha que acabou por aí? Não, pois rolou mais confusão durante o evento. Parecia uma maré de azar em que tudo dava errado. Como a Tara Strong, que é a dubladora estadunidense da Twilight, quase morrendo envenenada graças a uma berinjela no seu prato de comida, alguém ativando o alarme de incêndio, obrigando todo mundo a evacuar o prédio, sendo que não tinha nenhum incêndio acontecendo, os convidados especiais não tendo nenhum tipo de proteção, então as áreas dos seus quartos poderiam ser facilmente acessados, os próprios fãs tendo que juntar dinheiro para que os convidados especiais pudessem ir embora, e o evento sendo encerrado 5 horas antes do previsto. Inclusive, existe o boato de que os próprios organizadores que ativaram o alarme de incêndio para distrair o público e fugir sem deixar rastros, mas infelizmente nunca saberemos a verdade. E essa foi a desastrosa convenção. Las Pegasus Unicorn. Essa história me lembra uma expressão em inglês chamada Perfect Storm, que é usada para se referir a uma situação onde tudo que poderia dar errado realmente deu errado. Mas o lado bom de todo esse desastre é que o evento ficou tão infame que por muito tempo ele foi usado como exemplo do que não fazer em uma convenção. E aparentemente deu certo, pois nada parecido com isso aconteceu novamente, até onde sabemos. E antes de vocês comentarem, não. A cidade de Las Pegasus do desenho não ganhou esse nome em homenagem ao evento. O local já havia sido citado muito tempo antes, no episódio Fluttershy Furacão da 2ª temporada. Imagino que você já deva ter assistido ou só se deparado com algum vídeo bem clickbait no YouTube sobre brinquedos polêmicos. E bom, My Little Pony também já teve as suas polêmicas envolvendo os produtos derivados da série. E não, quando eu digo brinquedos polêmicos, eu não me refiro a algum escândalo, não, nada disso. Eu falo de alguns produtos de My Little Pony que foram polêmicos por terem causado muitas reclamações de fãs, como no caso da Celestia cor-de-rosa. Eu acho que eu já contei essa história no canal, mas faz tempo. Resumindo,
Em alguns produtos mais antigos de My Little Pony, lá de 2010, 2011 mais ou menos, a Celestia era rosa. Inclusive, quando eu era criança, eu tinha uma espécie de headcanon de que a Celestia tava rosa assim porque ela não tinha passado protetor solar e ficou queimada de sol. Isso aconteceu simplesmente porque os brinquedos de My Little Pony começaram a ser vendidos antes da série lançar. Então é por isso que não só a Celestia, mas vários outros personagens sofreram algumas pequenas alterações dos produtos para o desenho. Tipo o Spike, que é bípede na série, mas em alguns brinquedos mais antigos ele é quadrúpede. Ou então a Princesa Luna, que nos brinquedos era essa coisa aí. Mas por algum motivo pegaram a Celestia pra Cristo aqui. Inclusive, as reclamações foram tantas que a Hasbro relançou algumas bonecas da Celestia corrigindo seu tom de pele. E agora, olha pra isso. Você consegue imaginar que esses brinquedinhos fofinhos tenham causado alguma polêmica? Pois eles realmente causaram. Essa é a linha Cutie Mark Crew, lançada em 2018, e a coleção fez um relativo sucesso entre os fãs, mas ainda assim a linha foi muito criticada por sua qualidade, já que era muito comum os pôneis virem com erros de fabricação, falhas na pintura, e em alguns casos os acessórios e listas vinham trocados, e isso resultava em várias youtubers reclamando da qualidade desses produtos. Por exemplo, a youtuber Okami Girl fez um unboxing de uma caixa inteira de Cutie Mark Crew da série 3, e vários pôneis vieram com erros de fabricação e as listas vieram trocadas. E isso sem contar a visível queda de qualidade que a linha teve ao decorrer dos anos. Porque além deles terem substituído as cápsulas com cenários por essas coisas de papelão que eu não sei o que era pra ser isso, não entendi o conceito, a execução começou a ficar bem preguiçosa. Mas mesmo assim eu continuo amando essa linha. Tanto que essa semana eu comprei um monte de Cutie Mark Crew. E detalhe, eu não tenho mais espaço para guardá-las. E na mesma lógica das Cutie Mark Crew, quando você olha pra Fluttershy, mais especificamente a boneca dela, você imaginaria que essa criatura é tão polêmica entre os colecionadores? Isso porque recentemente a personagem tem sido tão querida pelos fãs e tão procurada pelos colecionadores que ela literalmente tem causado brigas entre eles. E toda essa popularidade fez com que muitos colecionadores entrassem em discussões para decidir se as bonecas delas são raras ou apenas superfaturadas. E muita gente que enche o saco, mó tipo, ai, mas se você não tem a Fluttershy lançada em 2012 a.C., você é um poser. Um caso que foge um pouco do meu conteúdo de My Little Pony, mas que eu gostaria de citar, foi o caso dessa personagem de Monster High. Pois Elizabeth, de alguns anos pra cá, se tornou extremamente popular entre os fãs, principalmente no TikTok. Consequentemente, vários desses fãs vão atrás dos produtos da personagem, e os vendedores perceberam isso. Então não é incomum você encontrar uma boneca usada dessa personagem por uns R$1.500. E eu estou contando isso porque algo muito parecido está acontecendo agora com os produtos de My Little Pony. Hoje em dia, é muito difícil você encontrar as bonecas da Fluttershy para comprar por um preço condizente. Porque de uns anos pra cá, a Fluttershy tem se tornado muito popular, principalmente pelos fãs brasileiros. O que é muito irônico, porque ela é a terceira Mini-Six menos popular. E não tem nada de errado com isso. O problema é que os vendedores perceberam que existe um grande interesse por ela, aumentando os preços absurdamente. Sem contar que tem algumas bonecas da Fluttershy que são muito difíceis de comprar porque vendem muito rápido, principalmente as mais antigas, que tinham os olhos mais caidinhos. E novamente, eu acho isso muito irônico, porque as três Mini-Six mais populares no quesito venda de produtos são a Pinkie Pie, Rainbow Dash e Twilight, respectivamente. Mas mesmo assim, hoje em dia você encontra elas a rodo na internet. A Fluttershy aqui tá complicada mesmo. E não, gente, pelo amor de Deus, não tire de contexto isso que eu tô falando, tá? Não tem problema você gostar da Fluttershy, não tem problema você querer comprar as bonecas dela, e principalmente não tem problema você não colecionar My Little Pony e querer comprar os produtos da Fluttershy. Só estou comentando sobre uma consequência dessa popularidade repentina. 2019 foi um ano bem triste para os fãs de animações. Por mais que séries muito boas tenham sido lançadas nesse ano, outras séries memoráveis acabaram ou foram canceladas nesse período, incluindo My Little Pony. E por mais que vários fãs tenham ficado furiosos com o fim da série ao ponto deles mandarem ameaças para os escritores do desenho, em geral foi um final bom. Se a gente ignorar as várias pontas soltas, os episódios terríveis que a nona temporada teve e aquele plot twist mal feito da revelação do Grogar. O que o episódio Último Problema nos faz pensar é que a quarta geração de My Little Pony teve um final digno e de certa forma satisfatório. Só que não, pois pouquíssimo tempo depois daquele Felizes para Sempre que vimos em O Último Problema, as personagens tiveram que sofrer pelo resto de suas vidas e enfrentar um destino cruel, e o pior, tudo que eu falarei a seguir no vídeo é oficial. O último episódio de A Amizade é Mágica mostra um futuro onde as personagens estão felizes com seus trabalhos e famílias, enquanto elas ainda ensinam como amizade e união são importantes.
e a jornada das Many-Six termina com elas felizes para sempre. Até chegar a G5 e estragar tudo, metendo uma história nada a ver de que décadas depois tudo que a Twilight fez e conquistou na G4 não adiantou de nada, pois os pôneis brigaram, se separaram e agora Equestria é um lugar cheio de preconceito. Ah, mas se passaram muitos séculos de uma geração para outra, claro que as coisas não iam durar tanto assim. Isso é mentira, pois sabemos que o reinado das irmãs durou pelo menos uns 1000 anos. E elas enfrentaram o Deus do Caos, o Rei Sombra, se enfrentaram e qualquer desastre que você possa imaginar. E mesmo assim, a Equestria se manteve de pé e em paz durante todo esse tempo. E daí os roteiristas metem que a Twilight, a personagem que representa o literal elemento da mágica, que facilmente consegue ser mais poderosa que sua própria tutora e que conseguiu espalhar a união por vários povos de Equestria, não pôde manter a harmonia por muito tempo por causa dessa pôneisia incompetente. Pois como foi mostrado nos quadrinhos da G5, a separação dos pôneis começou por causa da Opaline falando besteira pros pôneis. E nem foi algo como um plano que ela arquitetou durante muitos anos, não! Pouquíssimo tempo depois do fim da série, tudo que a Twilight construiu foi por água abaixo, só porque a Opaline tava espalhando fofoca por aí. E daí qual foi a solução da Twilight para resolver isso? Tentar impedir a Opaline, pois ela sabia que era ela quem tava por trás disso? Ela decidiu selar a mágica de todos os pôneis. Isso só não funcionou pois os pôneis se separaram pouco tempo depois disso, como também ferrou com a vida de todo mundo. Pois além dos unicórnios não terem mais magia para nada, caso você não lembre, é por causa da magia que os Pegasus podem voar. E de acordo com essa fala da Rainbow Dash, é graças a essa magia que os Pegasus conseguem andar em Cloudsdale. Ou seja, quem iria controlar o clima depois de selar a mágica? Eu não sei! Tipo, imagina o tanto de famílias que teriam que se desfazer, ou os amigos que seriam obrigados a se odiar por causa dessa decisão idiota e aleatória de selar a magia. A Twilight conseguiu trazer harmonia para os reinos mais isolados de Equestria, pra no fim ela não conseguir fazer com que os próprios pôneis se unissem. É sério, pra manter minha sanidade, eu prefiro acreditar que, sei lá, My Little Pony acabou definitivamente com os personagens cantando felizes para sempre. Essa eu não entendi. E é bom ressaltar uma coisa, eu não vejo problema quererem fazer uma história triste para os personagens, onde nem tudo acabou bem. E existem várias AUs e fanfics feitas por fãs que são muito bem escritas e que retratam muito bem essa possibilidade. O problema em si é que destruíram tudo que a série anterior construiu pra enfiar a goela abaixo essa lore triste sem necessidade. You're really bad at this. Olha, eu gosto da G5. Eu gosto dos personagens, da animação e de praticamente tudo o que os fãs criticam. Mas a história, misericórdia! É uma coisa feia, uma coisa horrível, uma desgraça, uma coisa terrível. Que desgraça, mal consigo falar, oh não! Cagaram com a história de forma quase que desrespeitosa. Parece que já tinham toda a história dessa geração pronta, porém colocaram elementos da G4 de última hora pra chamar a atenção dos fãs. Mas aconteceu o completo oposto, pois isso só afastou os fãs. My Little Pony já foi traduzido para vários idiomas. Tipo, a série já foi dublada para alguns idiomas que eu nem sabia que existiam. E é claro que o Brasil não ficou de fora. E por mais que a dublagem brasileira tentasse se manter o mais fiel possível ao original, ela ainda assim fez algumas adaptações bem desnecessárias. E não tem nada de errado em fazer isso, tanto que a dublagem brasileira em geral é conhecida e aclamada por esse tipo de coisa. Mas no caso da dublagem de My Little Pony, isso ficou tão tosco que merecia um vídeo apenas sobre essas adaptações. E é o que eu estou fazendo agora. Aqui no canal a gente já riu bastante de como em alguns países os personagens da série tiveram os nomes trocados. Mas não tem como não achar engraçado alguns nomes como Jabuklina, que é o nome da Applejack na dublagem croata da série. E a gente zoa, sendo que a dublagem brasileira também fazia isso. Já que tivemos adaptações incríveis, como a Darindu, que em alguns episódios era chamada de Ousada Ativa, a Floresta de Everfree era a Floresta da Liberdade, Nightmare Moon virou a Lua do Pesadelo, apesar de eu gostar mais do nome traduzido, porque eu já tô com 18 anos nas costas e eu ainda não sei pronunciar o nome desta criatura. E os Changelings viraram os Mutantes. E esse é um dos vários motivos para os fãs não gostarem da dublagem das primeiras temporadas, pois além de ser uma adaptação bem desnecessária, já que apenas alguns personagens específicos tiveram os nomes traduzidos, eles nem fizeram o mínimo, que é manter a consistência, porque com o tempo pararam de usar os nomes adaptados. E por falar em adaptações, é claro que também tiveram alguns episódios nos quais os títulos são bem diferentes do original em inglês. Como o episódio já estava na hora, em que o título original é It's About Time. Nesse caso é uma tradução que ficou realmente boa, mas essa é uma das poucas exceções, pois tem muitos episódios com títulos horríveis, mas tem como passar pano para alguns casos, pois tem uns episódios em que o título é algum trocadilho que só faz sentido em inglês, como o episódio A Flurry of Emotions, em que eles pegaram a expressão A Flood of Emotions e substituíram uma das palavras por flurry,
que é a personagem mais importante desse episódio. E como essa piada não teria como traduzir, eles apenas adaptaram o nome do episódio para Um Turbilhão de Emoções. Mas tem outros que poderiam ter sido melhores, como o episódio Pink Pride, que significa Orgulho Pink, ou Orgulho da Pink, mas traduziram para Orgulhosa Pink. Outro exemplo, o minifilme Festival de Música das Estrelas tem esse nome no Brasil, porém o nome original em inglês é Sunset Shimmer Backstage Pass, e traduzindo fica algo como O Passe para os Bastidores da Sunset Shimmer. E é um nome que faz mais sentido, já que o foco desse filme é a Sunset Shimmer, não o festival. E por falar nesse filme, ele tem um erro de tradução muito engraçado. A piada é que no inglês a letra I se pronuncia I, e é muito parecido com eye, que é olho. Então a Pinkie Pie na verdade disse... E já que a gente tocou no assunto, na dublagem tiveram momentos como esse. Rainbow Dash, eu gostaria muito se você apresentasse os efeitos pirotécnicos após os noivos falarem sim. Sendo que no inglês ela fala... Rainbow Dash, I would very much appreciate it if you could perform a sonic rainbow as the bride and groom complete their I-do's. E isso indiretamente causou um furo de roteiro, porque no final do episódio ela realmente faz um arco-íris supersônico, e não os tais efeitos pirotécnicos que são coisas como rojões, fogo de artifício e etc. Também tem um outro episódio que a Fluttershy fala isso. Porque acho que essa vizinha aqui é a sua cara, é com certeza. E eu não sei se isso foi um erro de tradução ou uma adaptação muito cagada, porque no inglês ela fala que nem gente normal e diz. E também tem o meu favorito, que é essa frase. Certo, irmão mais velho, vamos ver esse incrível Flurry Heart. Sendo que nesse momento do episódio a Twilight não sabia se o bebê era menino ou menina, e só foram escolher o nome dela no final da segunda parte desse episódio. E tem vários outros momentos como esses, em que é genuinamente difícil saber se foram erros ou adaptações. Então eu vou dar o benefício da dúvida. Mas tiveram alguns momentos que definitivamente foram erros. Já que no inglês, muitos personagens tinham alguma característica bem marcante nas suas falas. Tipo algum sotaque ou que nem a Zecora, que fala rimando. E eu sei que isso deveria ser um saco pra traduzir, mas tem alguns episódios inteiros em que eles simplesmente não traduziram as rimas. Faminta ela paira no céu. Se ela não vê túneis, ela passa direto. Então se ela vier e tudo estiver limpo, Equestria estará segura por mais um ano. A mesmíssima coisa aconteceu com a foto finish. Antes ela falava com um sotaque igual do Eric Jacquin. A moda está aqui, mas o estilo não está. Isso foi tudo por hoje. Não tem como superar. Embora! Embaixo, uma coisa horrível. Mas depois tiraram. Nem precisa falar. Eu, foto finish, vou captar a magia. Partiu! Não se usa mais esse livro. Não está de acordo com o sistema decimal de Dewey. E eu acho que eu não preciso falar sobre o quão estranho é o fato da Applejack ser a única Apple da série inteira a ter sotaque caipira na versão dublada. Como isso é possível, Applejack? Aquelas horinhas que você ficou presa no poço na infância foram suficientes pra tu aprender um sotaque? Eu presumo que se você já foi ou ainda faz parte da comunidade de My Little Pony, com certeza tu já deve ter se deparado com algum conteúdo sobre a Twilight Sparkle virando mãe. Seja quadrinhos, fanarts, fanfics, vídeos, enfim. Todos esses exemplos que eu citei são conteúdos criados por fãs, já que no próprio universo de My Little Pony a Twilight nunca teve um filho ou filha. Mas isso pode ser mentira. Pois, ao que tudo indica, a Twilight oficialmente teve uma filha que foi esquecida com o tempo. Você tá louca? Mas será que tá certo isso? Isso realmente aconteceu ou foi um delírio coletivo? Vamos tentar descobrir? Toda essa confusão começou em 2013, por causa desse brinquedo da coleção Soul Soft Reborn, que são basicamente essas versões bebeficadas dos personagens de My Little Pony. Coincidentemente, essa é a mesma coleção que nos apresentou a Princesa Skyla, que também é uma personagem bem estranha e polêmica. Inclusive, esse assunto já rendeu um vídeo à parte. Mas então, aparentemente, essa personagem chamada Twyla, nome super criativo por sinal, é a filha da Twilight Sparkle. Afinal, quem é ela? Pois na descrição do produto dizia: ela é filha da princesa Twilight e do príncipe Blue Blood. Adora ler livros, assim como sua mãe. Eu só queria saber como ela sabe ler mesmo sendo um bebê. E ama sua própria aparência, assim como seu pai. Com seu chifre e asas mágicas, ela é uma das primeiras potras alicórnias reais da nova geração em Equestria. O que foi isso que eu acabei de ler? De todas as coisas ruins que podiam acontecer, esta é a pior coisa possível! E é claro que os fãs ficaram chocados. Não confusos, nem furiosos, mas sim chocados com a existência dessa boneca. Até porque, primeiramente, esse conceito da Twilight ter engravidado do Blue Blood é uma das coisas mais amaldiçoadas que existem. Tudo bem, eu vou ficar bem.
Segundo, a Hasbro muito raramente oficializava casais no universo da série, a não ser que fossem aqueles personagens que foram criados para serem um casal. Tirando isso, muito raramente eles faziam algum personagem desenvolver uma relação durante a série. Então a Twilight e o Blue Blood começarem a namorar e terem uma filha é muito absurdo para esse padrão. Terceiro, além disso ter sido muito aleatório, pois a série estava planejada para acabar naquele exato período, então não faria sentido introduzir uma personagem dessas na história naquele momento, essa personagem nunca apareceu em nenhuma mídia oficial de My Little Pony. A Twilight, que é sua própria mãe, nunca mencionou em nenhum momento e nunca foi explicado por que ela existe, fazendo assim ela ser a personagem mais obscura de My Little Pony, na qual tanto a Hasbro quanto os fãs fingem que ela nunca existiu. E foi assim que uma das maiores fake news da comunidade de My Little Pony surgiu. E tem gente até hoje que acredita nessa abobrinha. O quê? É o seguinte, esse lance da Twilight ser mãe é uma farsa. Já que primeiramente essa boneca da princesa Twilight nem sequer existe. Essa imagem é claramente uma versão photoshopada da princesa Skyla. E a galera achou que ela fosse oficial porque essa imagem com a descrição da personagem falando que ela é filha da Twilight surgiu na época que vazaram um monte de coisa sobre os futuros lançamentos dos produtos de My Little Pony. E aparentemente nessa mesma época também rolou um vazamento falso. E essa imagem da Twilight fazia parte desse vazamento falso. Mas estava tendo tanta coisa sendo anunciada e vazada ao mesmo tempo que os fãs não souberam diferenciar. Até hoje não sabem, mesmo com essa imagem claramente editada, tem gente que acredita que a princesa Twilight realmente existiu em algum momento, mas ela nunca foi oficialmente lançada graças à má recepção dos fãs, apesar de não existir nenhuma fonte confiável que indique isso. Sem contar o mais óbvio, né? Na própria imagem original dizia que ela era editada. E bom, ninguém sabe qual era a real intenção da pessoa que fez essa imagem na época. Se a Twilight era uma espécie de personagem original do artista, ou se era pra trollar os fãs. Mas eu tenho o palpite de que foi alguém querendo zoar a inconsistência de alguns produtos de My Little Pony. Pois é muito escancarado como isso parece propositalmente zoado. É isso, fim da história. É só isso? Essa é uma história terrível. Nada contra quem faz ou gosta desse tipo de conteúdo, mas eu sempre achei meio estranho esse conceito da Twilight virar mãe. O porquê eu não sei, só acho estranho mesmo. Imagine então ela tendo um filho com Blue Blood.